vamos para mais uma aula, nossa segunda aula do dia. Na primeira aula, nós vimos o quê? O que são artigos, quais são os artigos, os tipos de artigos, não é isso? Nós vimos que o artigo vem antes do substantivo, definido e indefinido, não é isso? Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Observamos também que eles são variáveis, relacionados ao gênero, masculino e feminino, e ao número singular e plural. Agora, nós iremos ver o artigo e a substantivação das palavras. O que quer dizer isso? Uma palavra, uma classe gramatical, pode virar substantivo de acordo com o contexto e de acordo com o artigo que se apresenta. Vem um artigo antes, transformando em substantivo, tá certo? Vamos observar aqui. Uma classe gramatical pode assumir a função de substantivo, tendo em vista o contexto comunicativo, como eu já tinha dito. Olha o exemplo. O não foi dado como resposta. O não. A palavra não, sozinha, fora desse contexto, eu vou dizer que é um advérbio de negação. Mas aqui, o não foi dado como resposta. O artigo vem antes do não. Esse não, nessa frase, nesse contexto comunicativo, se tornou um substantivo, porque apareceu o artigo. Lembra que eu falei que o artigo sempre ele vem antes do substantivo? Então, observe aqui, eu coloquei o O nessa frase, antes da palavra não. O não sozinho, eu vou, olha, ali é não, não é advérbio. Mas aqui nessa frase, ele se tornou um substantivo. O não foi dado como resposta. Observe aqui. Os persistentes sempre vencem. Os persistentes sempre vencem. Artigo vem antes. Persistentes aqui é substantivo. Mas persistentes, alunos persistentes fizeram o trabalho. Quando eu digo alunos persistentes, persistentes aí é adjetivo. Mas aqui nessa frase, os persistentes com artigo antes é um substantivo. Tá percebendo a diferença? O jantar está servido. Olha o artigo antes, o jantar. A palavra jantar aqui é um substantivo. Mas se eu falasse, vamos jantar, o jantar seria um verbo, mas aqui como o artigo veio antes, se tornou um substantivo. Olha, a palavra sozinha, o não, advérbio, nesse contexto com o artigo antes, virou substantivo. A palavra sozinha, persistentes, uma característica, sozinho, adjetivo. Nesse contexto, um artigo antes, substantivo. Jantar sozinho, né? Vamos jantar, o verbo. Nesse contexto, o jantar está servido, se tornou um substantivo. Olha outro exemplo. Adorava ver o balançar dos cabelos. Balançar sozinho seria verbo, balançar. Mas aqui, ó, adorava ver o balançar com artigo antes. Esse balançar, nesse contexto, nessa frase, é substantivo. Dá para entender? Eu vou analisar as palavras com artigo antes, dependendo do contexto comunicativo da frase, tá bom? Olha o não aqui de novo. Recebi um não de resposta. Olha o artigo antes, um não de resposta. Esse não também é substantivo. O que é que vocês vão perceber? De acordo com a frase, esse contexto comunicativo, o artigo aparecendo antes, eu estou transformando uma classe gramatical que pode ser advérbio, verbo, adjetivo em substantivo. Todas essas palavras aqui que está com artigo antes, ela está nessa frase como substantivo, tá certo? Deu para entender? Agora vamos para o sentido das palavras de acordo com o artigo. O artigo vai vir antes da palavra o masculino, a feminino. E com essa mudança da palavra, vamos perceber a mudança de significado. Vamos perceber aqui o primeiro exemplo. O caixa. O caixa é ágil. Aquele caixa do supermercado, o caixa. Eu estou dizendo que é o funcionário. Quando eu coloco o O antes de caixa, o caixa, eu estou fazendo referência ao funcionário. Mas aqui, ó, a caixa está rasgada. A caixa vai ser o quê? Um objeto. Tá dando para entender? Com a mudança do masculino para o feminino, a palavra caixa, eu percebi dois significados diferentes. O caixa funcionário, a caixa objeto. Agora, o cabeça, o masculino, o cabeça, o líder.
Ele é o cabeça daquele grupo, é o líder. Agora, a cabeça está machucada, parte do corpo. A cabeça, parte do corpo. O capital, ele tem o capital, o dinheiro, os bens. A capital, a cidade, tá certo? O nascente, o que é o nascente? Ponto do horizonte onde o sol nasce. Agora, quando eu falo a nascente, fonte de onde brota a água da terra. Então, a nascente fica ali, onde está brotando a água, né? Agora, o nascente, né, está relacionado a onde o sol nasce. Qual é a localização onde o sol nasce? Deu para entender? A mudança de sentido aí está relacionada à mudança do artigo, do masculino para o feminino, tá certo? Então, nessa aula, vocês aprenderam o quê? Que de acordo com o artigo, existe o quê? A substantivação das palavras. Transformei uma classe de palavras em substantivo. Ele deixou de ser advérbio, adjetivo, verbo, se transformou em substantivo por causa do contexto e o artigo que vem antes. E aqui vocês perceberam o sentido das palavras de acordo com a mudança do artigo, do masculino para o feminino. Deu para entender? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Espero que tenham entendido, viu? Tchau.